Bom dia, segunda séries. Então, como eu falei para quem estava presente na nossa reunião no Google Meet na última terça-feira, hoje a gente ia falar de comentários. E aí os meninos me perguntaram, professor, tem regra para comentário? Tem regra para comentário. Sabe esses comentários que a gente faz assim no rodapé de fotos, que a gente faz, que a gente comenta post, que a gente comenta notícia, que a gente comenta no Instagram, que a gente comenta no Twitter, no Facebook, todas as redes sociais? Sim, esses comentários existem regras para existirem. As regras desses comentários que eu estou falando para vocês, do Instagram, de Facebook, nesses casos as regras são menores, tem menos regras. Mas todo comentário tem regra. Ele é um tipo textual e, como tal, ele tem regra para existir. No Twitter, quando você comenta o tweet de outra pessoa, entra na mesma regra. Quando você posta no Twitter, quando você twitta alguma coisa, não segue a mesma regra, porque aí já é produção de conteúdo, não é mais produção de comentário. Produção de conteúdo, a gente vai analisar isso em outro momento, tanto é que eu fiz uma pós-graduação nessa área, mas não necessariamente ela entra como comentário, ela não se enquadra como um comentário, certo? Então vamos começar a falar sobre comentário. Comentário pode ser argumentativo ou expositivo. Você pode comentar para argumentar com relação a algo que alguém postou, ou você só pode expor a sua opinião a respeito daquele assunto. Então, o comentário serve para qualquer uma dessas duas coisas. Independente da tipologia textual, o objetivo do comentário ele é comunicacional, ou seja, é sempre expressar sua opinião a respeito da informação do texto lido. No comentário também entra a carta do leitor, que é outro tipo textual que ele é específico para jornais impressos, jornais e revistas impressas. Não, já não entra muito na questão da internet. O comentário está mais ligado à internet. Existe sim, como eu já disse, uma forma correta de estruturação de comentário. O comentário pode ser feito a respeito de uma foto, de um texto, de um livro, de um filme, de um programa de TV, sobre uma notícia, ou até sobre outro comentário. Alguém comenta uma coisa numa foto, você já comenta o comentário da pessoa. Produzir comentário é diferente de produzir conteúdo. Como eu já disse, quando você twitta alguma coisa, quando você posta alguma coisa no Facebook, as regras são diferentes das regras do comentário. Os comentários estão presentes em jornais e revistas, mas principalmente nos sites e redes sociais. Agora eu vou falar para vocês da diferença entre o comentário de texto e o comentário de frase. O comentário de frase é esse que a gente costuma usar nas redes sociais. E já o comentário de texto, ele é mais robusto, ele é mais sisudo, ele é mais completo, certo? O termo comentário de texto tem um referente mais ou menos estável em análise do discurso. Os comentários de texto geralmente eles são feitos em cima de outros textos. Por exemplo, se um cientista posta uma nova descoberta, outros cientistas podem comentar sobre esse assunto. Quando alguém posta uma notícia, um jornalista posta uma notícia, a população pode comentar a notícia. Então, o comentário de texto geralmente é sobre textos, ok? Mas a expressão comentário de frase tem um referente muito menos preciso. Ele ainda está em estudo. O comentário de frase ele é algo que surgiu há pouco tempo. E ele pode corresponder a algo tão diverso como um comentário de ordem gramatical ou um comentário ideológico. Por exemplo, se alguém faz uma postagem difamando um grupo social, um certo grupo da sociedade, uma tribo, digamos assim. E aí você pode fazer um comentário ideológico desmistificando aquela pessoa que fez a postagem, ok? Mas aí o comentário de frase geralmente é sobre postagens, ok? Mais ligados a redes sociais. Então vamos falar do comentário de frase, que ele é o mais comum hoje em dia. Ele é utilizado principalmente nas redes sociais e ele é utilizado para criticar algo ou alguém representado pela imagem ou texto de um post. O comentário ele é sempre pessoal, é a sua opinião a respeito daquele assunto. Nas regras, ele não pode ofender os interlocutores, por exemplo, você não pode ofender quem escreveu e também não pode ofender outra pessoa que possa vir a ler o seu comentário. Ele precisa estar de acordo com as regras da norma culta da língua portuguesa. Você não pode escrever um comentário errado. Você tem que corrigir o português do seu comentário antes de postar. E hoje em dia a gente tem um problema muito sério com relação a comentários anônimos. Os comentários eles nunca foram criados para o anonimato. Eles foram criados para que a pessoa
para que possa existir a comunicação entre receptor e emissor. Se você é leitor de um site, se você segue alguém no Instagram e você comenta nesse site, você comenta nesse Instagram, até quem escreveu gostaria de saber quem foi que comentou, para poder aumentar seus likes, aumentar seus comentários. Então o anonimato ele não deve ser feito comentários anônimos. A não ser que seja um caso muito polêmico que você esteja se resguardando por questões de segurança, certo? Se não for questão de segurança, tira o anonimato. Dê a cara à tapa, digamos assim. Agora vamos para o comentário de texto. Esse é mais complicado. Como eu disse para vocês, ele já é estruturado dentro da língua portuguesa. O comentário ele já existe há muito tempo antes da internet. Então, ele já tem uma estrutura fixa, certo? E ele tem uma sequência para ser escrito. Primeiro, você tem que postar o resumo do conteúdo. Você lê um texto e você faz um resumo daquele texto. Depois, você identifica quais são os problemas que foram tratados naquele texto. Depois, você faz um enquadramento teórico, histórico, temático ou estético. É um deles, certo? Não são todos. Por exemplo, se for sobre uma teoria, você vai fazer um enquadramento teórico. Se for sobre algo que aconteceu na história, você vai fazer um enquadramento histórico. Se for sobre um tema que você conhece, você vai fazer um enquadramento temático. E se for sobre algo estético ou algo da literatura, você também vai fazer um enquadramento nesse sentido. O que é o enquadramento teórico? Ele deve demonstrar compreensão das teorias e conceitos. Você só vai fazer um comentário de texto sobre um texto científico se você entender daquele assunto que está sendo tratado. Você só vai fazer um comentário sobre um tema histórico se você conhecer daquele tema histórico. Ou você entrevistou alguém que esteve presente naquele momento histórico, ou você esteve presente naquele momento histórico. No futuro, por exemplo, quando as pessoas forem comentar sobre a pandemia de 2020, nós vamos poder comentar, fazer enquadramentos históricos a respeito desse acontecimento, porque nós estamos aqui presentes, vivendo esse momento, certo? Depois disso, depois desse enquadramento, depois de falar o que você sabe sobre o assunto, você vai fazer uma anotação da relação estabelecida com outros problemas. O que é essa anotação? Eu não estou falando daquela anotação científica, sabe? Aquela de diminuir a quantidade de números na sentença lá da matemática. Estou falando da anotação científica quando você vai utilizar termos da ciência, você vai utilizar teorias, você vai usar enquadramento científico a respeito do conteúdo, para que você possa dizer se o que a pessoa que escreveu o texto está coerente ou incoerente a respeito do assunto. E por último, fazer uma avaliação da pertinência e do rigor ou da beleza do dizer. Esse é mais complicadinho. Pertinência do rigor e pertinência da beleza do dizer são coisas diferentes para textos diferentes. Quando o texto é científico, histórico ou temático, a gente vai usar a pertinência do rigor. É você fazer uma conclusão para dizer se o conteúdo é pertinente ou se ele está errado, de acordo com as teorias vigentes. Então você vai pegar vários teóricos a respeito daquele mesmo assunto para você dizer se o texto que você leu é pertinente ou não. E aí, do outro lado, se for um texto de um enquadramento estético, aí você vai falar se há beleza, literalmente falando. Se você está falando de uma imagem, se você tá falando de uma foto, se você está falando de uma escultura, se você está falando de uma paisagem. Então você vai dizer literalmente se você acha bonito ou feio. Simples assim, certo? Esse é o comentário de texto, não é o que vocês vão fazer, tá bom? Só para deixar bem claro. Ele é bem complicado, ele é bem complexo, ele é mais para cientista do que para nós, que a gente vai fazer o comentário de frase, ok? Agora vamos falar sobre o comentário como sendo um gênero textual. Ele está dentro da tipologia textual da língua portuguesa, ele é um gênero textual, ele é um tipo textual, e a gente precisa saber por que ele é um tipo textual, para saber que existe regra para existir. Primeiro, o comentário está dentro do gênero jornalístico. Ele pertence à categoria dos textos opinativos, tem sempre a opinião do autor. Seu autor é sempre identificado, tá vendo aí de novo a questão do anonimato. Ele pode ser explicativo ou crítico e demonstra uma percepção sobre determinado fato ou acontecimento. Não basta comentar, você tem que saber sobre o que você está comentando. Quais são as características do comentário? Demonstra a percepção do autor sempre
Ele argumenta sobre fatos, julga e apresenta projeções. Não basta falar o que você acha, você tem que falar como corrigir, como fazer melhor. O autor pode utilizar de comparações com outros fatos semelhantes. Ou seja, se você vai falar, você vai criticar alguém, você precisa ter argumentos para dizer algo melhor a aquele respeito. E leva o leitor a refletir sobre o assunto tratado. Se o seu comentário não traz reflexão para as outras pessoas, esquece, não comenta. É assim que funciona o comentário. Um bom comentário, certo? Aí a gente tem o problema, né, da internet hoje. Existem comentários diversos sobre diversos assuntos, em diversos lugares, de diversas pessoas diferentes. E muitas delas não sabem nem que o comentário é um tipo textual, que precisa ter regras e que precisa ter uma estruturação para existir. Então, na internet, o que acostuma acontecer na internet e que não deve ser feito? Primeiro, não comentar nada se você não sabe o que você está comentando. Segundo, anonimato. Se você não tem coragem de dizer que você está dizendo, então é melhor você não dizer. Terceiro, não tem fundamento. Comenta o que você acha e pronto. As pessoas precisam engolir à força, na marra, a sua opinião. E por último, e o mais terrível de todos, uma linguagem ofensiva e grosseira. Se você faz um comentário só para ofender os outros, pare de fazer comentário. Ok? O que a gente precisa fazer então para comentar um bom comentário, digamos assim? Precisa ser objetivo, a linguagem precisa ser polida e cortês, não precisa ofender nem xingar ninguém. A opinião precisa ser consistente, você precisa dizer aquilo que você realmente sabe o que está dizendo. Até porque, para não disseminar fake news. Precisa ser fundamentado e ter bons argumentos. E é preciso levar o leitor a refletir sobre o assunto. De novo, esse detalhe do é preciso levar o leitor a refletir sobre o assunto. Já disse antes, se o seu comentário não traz nada de novo, não use. Esquece ele. Deixei para vocês lá no GR8 um exemplo de comentário. Tem a matéria lá, Os Bonzinhos Só Se Dão Mal? Não necessariamente, que foi escrito por Thiago Perim, lá em 29 de outubro de 2010 e foi publicado na revista Super Interessante. O texto inteiro está lá no exemplo de vocês. E em seguida, o site Tudo na Língua fez um comentário sobre esse assunto. O site Tudo na Língua é um site de língua portuguesa, é um site feito por professores, para professores, ou seja, são pessoas que têm conhecimento na causa. Eles escrevem aquilo que eles sabem o que estão escrevendo. E aí o comentário também está lá. Certinho? E para a atividade de vocês, é para fazer uma produção de um comentário. Pode ser um comentário de texto? Pode, se você entender sobre o assunto. É melhor que você escreva um texto de frase. Lembrando, um comentário de frase. Lembrando que o seu comentário precisa seguir, mesmo que seja um comentário de frase, precisa seguir certas regras. Ok? Eu vou deixar para vocês um texto lá de atividade, vocês vão ler o texto e comentar. Vocês vão entregar apenas o comentário, certo? Então vocês vão fazer o cabeçalho, como de costume, o tema comentário, vai assistir esse vídeo, vai ler o exemplo, e aí em seguida vocês vão produzir um comentário sobre o texto que eu deixei para vocês. Ok? Bons estudos para vocês e até semana que vem.